E a gente entra aqui, a primeira coisa a se pensar é o seguinte: governança corporativa, né? Por que a governança corporativa? Porque ela garante o meu rendimento constante da equipe. Lembra, comercial, não adianta a gente só ter picos de venda. A gente tem que entender como ter uma consistência nos resultados e de forma sistemática, que é o que a governança corporativa vai trazer. E aí, quando a gente explode esse rendimento constante da equipe, a gente entra em 4 grandes divisões, né, que eu trago para vocês. Primeira, as normas. Para quem não conhece o termo, SLA é Service Level Agreement, ou seja, quais são os acordos entre áreas. Então, vamos dizer que você tem marketing, vendas, suporte, sucesso, enfim, vai dar tudo, teu negócio. Quais são os acordos entre áreas, principalmente marketing e vendas, para evitar aquele atrito, né, que sempre tem? Marketing fala que vendas não vende e vendas fala que marketing não gera. Então, a gente trabalha muito com normas, ou seja, dentro do meu SLA, com marketing, eu combino com o marketing o seguinte: marketing, você gerou um lead, eu vou entrar em até tantos minutos com esse cara, eu vou fazer o primeiro contato. Isso faz uma diferença, hein? Pô, parece bobo. Cara, isso aqui faz uma grande diferença. Primeiro que você alinha expectativa com o cara, é anti-ignorância, vamos dizer assim. Segundo, que o teu vendedor, ele vai saber que ele vai ser cobrado por aquilo, ele vai ser monitorado por aquilo, ele vai ter que cumprir. E se ele não cumprir, ele vai ter que dar justificativa. Obviamente, final de semana, horário que não puder trabalhar, etc., isso não vai ser contabilizado. Mas seguindo a norma aí de dias de trabalho, isso aqui tem que ser respeitado. Johnny, faça um time, eu tenho um time de conversão que faz diagnóstico, sessão estratégica, etc. O cara tem reunião, entrou o lead, como é que eu faço? Fatia a tua operação. Pensa que isso aqui tem que ser respeitado se você botou uma norma disso. Então, pensa em pré-vendas, etc. Mas eu nem quero entrar nisso agora. Eu só estou falando que se você tem uma norma de primeiro contato até X minutos, respeite, porque marketing vai cobrar, vendas e vendas vai retroalimentar. Outra coisa que eu vi muito em alguns clientes que eu entrei, não deixar o lead esperando, né? A gente não se atenta às vezes com detalhes, mas, cara, eu entrei aqui, vi um anúncio, entrei no seu funil, você me demorou tantos minutos sem me dar uma segunda resposta, eu já falei com mais 2, tá? Eu já tomei, às vezes, uma outra decisão. Então, para evitar que meu time perca eficiência, cara, respondeu, ele sabe que prioridade nas atividades dele é fazer essa atividade antes de fazer qualquer outra coisa. Então, isso aqui ajuda a evitar que a gente não sabia que era, não, isso aqui corta esse tipo de coisa. Então, quando você for criar o teu comercial, criar a tua documentação, o que a gente chama aqui dentro de playbook, ou seja, um manual, onde vai estar tudo que você tem que fazer, todas as responsabilidades, obrigações, deveres do vendedor, isso é um tópico que tem que estar dentro. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que entrar na tua empresa e ingressar no comercial, ele tem que saber, ele tem que estar ciente, tá? E uma coisa muito importante para você ajudar o marketing, tá? E para você blindar também o teu resultado frente a uma diretoria, por exemplo, você como gestor, retroalimentar o marketing com motivos de perda. Para quem não tem hoje um banco de dados sobre o que acontece com os seus leads, ou seja, ele passou para o vendedor, ele saiu ali do funil de marketing, você não tem mais um traqueamento dos eventos dele, meu amigo, você tem que tabelar minimamente o que acontece com ele. Exemplo, esse cara caiu no meu funil, na etapa 1, onde eu tenho que fazer um contato por WhatsApp com ele. E após uma sequência de tentativas, vamos dizer 2, 3, 5, 10, em tantos dias seguidos, eu tive uma ausência de retorno. Isso tem que estar mapeado, para no futuro você entender e assumir também qual que é a tua taxa de perda, porque existe uma taxa de perda em qualquer negócio. Não mire o 100%. Aqui você vai ter uma taxa de perda já na primeira etapa do funil. Existe sim gente que entra e não responde, existe sim curioso, existe tudo. Claramente vocês fazendo processos de marketing muito bem estruturados, de aquecimento, de nutrição, o cenário pode mudar. Porém, entretanto, todavia, existe sim ainda a taxa de desperdício, tá? E ele tem que estar sendo mapeado pessoa a pessoa. Outra coisa, clicou por impulso, cara. Às vezes a pessoa pode entrar querendo um treinamento aí de como virar copywriter, por exemplo, e você está vendendo como fazer aposta esportiva. Então, assim, existem pessoas que não entendem, existem coisas brutais assim. Então, existe gente que vai entrar no funil, não vai passar por causa disso, e você vai falar, olha, marketing, eu tive aqui 5%, 30 pessoas esse mês que achavam que a gente vendia um serviço B. Será que nossa promessa está adequada? Será que está tudo certinho, está condizente? Será que ele está tendo melhor entendimento? Então, isso aqui dá munição para as otimizações também. Outra coisa,
baixa capacidade financeira. Pode ser que suas campanhas, a sua captação de contatos não esteja alinhada com o bolso do teu cliente. Vai dizer que as suas soluções, às vezes, não é para aquele momento. Às vezes você vai mapear isso até para criar uma solução mais de entrada, ou então não criar, simplesmente não atendo. Então, tudo isso é importante para tomar decisão orientada a dados. Não tem aquilo de eu acho que eu não vendi, eu acho que eu vou mudar a cadência, eu acho que eu vou mudar o marketing. Tudo isso é inibido quando você faz um tabelamento, né, de tudo que você tem ali na parte de vendas, de tudo que não vendeu, porque não vendeu. Nem tudo tem resposta às vezes, né, mas você vai assumir algumas coisas. Por exemplo, se o cara não respondeu em 5 dias, sua cadência, ou seja, seu fluxo é até 5 dias, vai ter ausência de retorno, não vou mais perder esse lead, né? Tentar, eu podia tentar, cara, você vai tentar num outro funil, você vai tentar numa outra estratégia, naquele momento, para aquele objetivo, ele morreu, tá? E aí, depois de normas, veio talvez o ponto mais importante disso tudo, tá? Os processos. Processo, cara, não fica pensando que vai ser aquele fluxograma mais bonito, ou então quem manja de processo em BPMN, pensa que processo ele tem que ser algo funcional para um vendedor entender somente o que ele tem que fazer, não gerar ruído e ele ter como te munir de volta de dados. Porque, pensa bem, se você não tem o passo a passo do que ele tem que fazer em cada etapa da negociação, ele vai preencher errado ali, talvez, um CRM da forma que você não quer, e aquilo ali vai te dar uma resposta totalmente enviesada. Então, o processo, ele é bom para o cara, porque o vendedor ele precisa, por mais experiente que ele seja, cara, me bota numa cadeira hoje de vendas, cara, eu vou precisar de processos, tá? Eu vou precisar entender o que eu tenho que fazer. Eu preciso de alguma instrução, eu vou saber ligar, vou saber fazer o pitch, etc., mas preciso de uma instrução do que fazer. Será que eu tenho que mandar um lembrete antes da reunião? Será que eu tenho que mandar um WhatsApp? Qual é o WhatsApp? Qual é a mensagem? Então, tudo isso tem que estar dito dentro dessa documentação quando você estiver implementando. Então, dentro de processos aqui, eu vou explodir de uma forma mais fácil possível para quem está começando a estruturar esse modelo, tá? Primeiro, você pensar o seguinte, você tem múltiplos funis e você tem cenários diferentes. O que são múltiplos funis? Lembra, ali em cima eu falei só de conversão. Aqui eu estou falando que você pode ter um funil de recuperação, você pode ter um funil de ascensão, ou seja, que entrou por um produto, ele subir na tua escada, e pode ter um time efetivamente de conversão, geralmente usado aqui para high ticket, né? Ô, Johnny, Oi, pode deixa eu falar. dar uma dica pro pessoal aí, ó, para nossa área, só para todo mundo entender aí, ó. O recuperação seria mais o pessoal de carrinho abandonado, compra cancelada, Pix, boleto, etc. Ascensão seria de upsell mesmo, tá? E o de conversão seria venda no X1, entendeu? Então você marca uma sessão estratégica ou faz a venda mesmo, igual muita gente foge de bloqueio, né? Então manda direto para o WhatsApp, que aí não vai ter bloqueio, e aí ali o cara manda antes e depois, enfim, tem muita gente que faz isso, só para colocar nos termos do pessoal. Perfeito, Fernando, desculpa, acho que eu atropelei um pouco. Mas é isso mesmo. E Não. todos aqui, só fazendo um OBS, todos aqui são X1. Recuperação é X1, ascensão é X1, conversão é X1. É no 1 a 1 com um vendedor, com uma pessoa do outro lado, tá? E aí, você tendo múltiplos funis, você vai ter regras de negócios diferentes, cenários diferentes. Então, aqui, já entrando, e provavelmente. Opa, deixa eu subir. Não. Ó, ao vivo. Enfim, eu queria botar isso para cima, não estou conseguindo aqui. Enfim, eu tenho aqui o processo, quando eu entro em cenários, né? Eu tenho o processo, pode seguir de forma linear. O que é o linear? Né? O processo da forma perfeita, como você imagina. Ou seja, eu vou mandar uma primeira tarefa e ele vai seguir como um processo não linear. Ou seja, um processo condicional. Exemplo, vamos dizer que o cara não seguiu aqui o meu fluxo perfeito. Então, se ele, por exemplo, teve que reagendar ali uma reunião com o seu vendedor para high ticket, isso aqui tem que estar dito para ele como que ser feito. Então, por exemplo, aqui num cenário onde eu teria que reagendar, etc., eu vou aqui ter outro reflexo de atividade dentro do meu CRM. Então, é importante você ter ciência que quando você contemplar processos, não bote só as realidades que você imagina, ou seja, um fluxo totalmente reto. O cara entrou, ele respondeu a primeira mensagem, ele foi para uma ligação ou para uma reunião, e aí ele comprou. Sempre contemple os piores cenários possíveis, que é ali onde você vai fazer o maior detalhamento das atividades
e assim você vai conseguir recuperar muito dinheiro que ele é perdido, tá? Então, assim, minha dica nesse momento, quando você for montar o teu processo, isso aqui, gente, não é um PPT, não é um PowerPoint, melhor dizendo, não é uma coisa super elaborada, é um documento no Word, no Notion, onde você quiser utilizar, desde que esteja escrito. Documentação, ele está escrito de uma maneira funcional. Então, por isso que eu disse ali atrás que não um BPMN, não um fluxograma, porque eu já tentei diversas e diversas vezes fazer dessa forma. Só que nem todo mundo, às vezes, tem o conhecimento e o nível de detalhe que uma documentação de vendas precisa. Então, crie de forma escrita qual é a tarefa que você quer que ele execute, em que momento que ele deve executar, por que ele deve executar, tá? E aí, cada uma dessas tarefas, né? Lembra que a gente vai desdobrando. Então, a gente tem o funil, vamos dizer que a gente tem o funil de recuperação de venda, onde a gente tem essas tarefas aqui todas. Quem quiser aí dar um print, isso aqui é realmente um fluxo que eu utilizo, tá? Então, o cara entrou na recuperação de carrinho, por exemplo, eu tento no primeiro momento fazer uma conexão via ligação tentativa 1, até 15 minutos de contato foi criado. Depois, se o cara não atender, tem uma conexão via WhatsApp tentativa 2, depois tem uma tentativa 3, depois uma tentativa 4, e por aí vai, até essa aqui, no caso, tem 3 dias de jornada, ou seja, se ele entrou numa segunda, eu tenho contato com ele segunda, terça e quarta. O cara não me respondeu até quarta-feira, acabei minha cadência, dou como perdido, já tenho o dado armazenado, o cara não deu continuidade, enfim. Então, imagina isso. Drone, você tem alguma estatística, ou pelo menos um rumo, de quantas pessoas das que atendem não atendem de primeira? Cara, eu não tenho estatística para te passar aqui na hora, mas assim, o que eu posso te afirmar em tudo que eu já vi é que é o seguinte: se você hoje só conta com uma tarefa no primeiro dia, ou seja, até 3 tarefas só, desde que seja no primeiro dia, você tem que pelo menos criar pelo menos mais uma. Porque muita gente, eu não tenho o índice para passar aqui, seria balela aqui do meu falar, mas há muita gente responde a partir do segundo contato, tá? Do segundo, não segundo contato, ativação. Segundo contato, segundo dia, tá? Então, no mínimo, dois dias. No máximo, você quem vai dizer. Cara, às vezes, quando eu vou começar, dependendo da operação, faço 7 dias, tá? De tentativa, de forma intercalada. Só que, às vezes, a operação, ela não suporta. Às vezes, você tem só um vendedor. Às vezes, o seu produto não tem uma complexidade tão alta. Então, assim, dependendo do que você vende, como está estruturada a tua equipe nesse momento, você vai ter um cenário. Agora, o mínimo do mínimo, você vai tentar 2 dias, que seja um WhatsApp no dia 1, um WhatsApp no dia 2. E isso é o mínimo. Se você não faz isso hoje, pode implementar, que eu te garanto que vai alavancar um percentual aí da tua conversão. Não sei te dizer quanto, até se vocês tiverem essa estatística depois, compartilhem comigo, mas já vai. Então, aumento, já é um primeiro quick win, que a gente chama, né? Uma atividade rápida que vai te dar um micro sucesso. Tá bem? Uma live minha, se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Puff. Você vai agora, aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.